Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula de História do Recife para as turminhas maravilhosas do sexto ano. E hoje nós vamos começar a trabalhar um outro bloco de temáticas, né? E aproveitar, ó, todo mundo aí já tomou seu cafezinho, a gente tá terminando aqui, tomando nosso cafezinho e para iniciar a nossa aula. Então hoje nós contamos aqui, ó, com a ajuda dela, Midian, ó, ela aqui no cantinho, vou chamar ela de Mimi, nossa colega Midian, que junto com toda Sua a xará. equipe, né, de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos mais uma vez com a participação dela, nossa querida, nossa ilustríssima, de um conhecimento inenarrável, Olha só. professora Carla. E aí, Carlinha? Olá, Lu, tudo bem? Olá, estudante do sexto ano. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? Sempre uma alegria para mim compartilhar o conhecimento, compartilhar as informações. E eu estou aqui, viu? No chat, viu, Luciano? Qualquer coisa é só falar. Beleza. Então, gente, lembrando, né, que vocês podem assistir às nossas aulas, né, a minha, a de Carlinha, né, a dos demais professores e professoras pela TV Nova, agora de manhã ao vivo. Mas essa aula, ela finalizada, ela é reprisada no turno da tarde para você, ó, aluno, aluna da Prefeitura do Recife, que estuda durante o turno da manhã, chegou em casa à tarde, eu vou sintonizar ali na TV Nova e vou assistir às aulas do Educa Recife. Outra coisa, né? Essa aula também vai para o canal do YouTube e você pode acessar as nossas aulas também pelo aplicativo do Educa Recife, que o nosso colega Juninho, meu xará, ó, Juninho, já colocou aqui, ó, os QR Codes. Então, aponta o celular para o QR Code, faz o download, coloca lá login e senha que você vai receber da escola, mas que, se eu não estiver enganado, é o seu número de matrícula e sua data de nascimento. Então você acessa as nossas aulas pelo aplicativo do Educa Recife. E o melhor, Carlinha, com a internet financiada, Tá vê? vendo? Nem, Cara, nem não vai desconta pagar, aí, né? né? Os dados móveis, né, da Não gente. desconta, exatamente. Até a gente assiste, vez ou outra aqui, as reprises das aulas pelo aplicativo, né? Então vamos lá. Vamos começar analisando aí, ó, uma pintura, certo? A gente tem uma pintura aqui que a gente vai começar analisando, né? Então veja, a pintura é essa aqui, ó. Pintura feita por Victor Meirelles em 1861, que retrata a primeira missa realizada no Brasil ainda no século XVI. É uma pintura muito bonita, certo? Uma pintura que tem alguns elementos aí para a gente discutir, certo? Então, aqui em 1861, o Victor Meirelles ele faz essa pintura, né? Ele vai pintar esse quadro e é um quadro representativo de um episódio que aconteceu no Brasil após a chegada dos portugueses aqui nas terrinhas, né? Então, nesse sentido, aí eles desembarcam aqui no Brasil, né? Observam, né, o território e após o desembarque vai ser realizada a primeira missa em território brasileiro pelos portugueses, lembrando que os portugueses, à época, a religião oficial de Portugal era o catolicismo romano. Então a gente tem aí, ó, essa imagem, mas vamos continuar, certo? Quais são os personagens representados na pintura? O que é que a gente consegue observar aí na pintura? O que é que eles estão fazendo, né? E considerando o período histórico retratado, é possível a gente dizer, por exemplo, que a Igreja Católica ela mantém uma relação com o Estado, ou ela mantinha uma relação com o Estado? Então vamos observar, porque o objetivo da nossa aula hoje é entender, a partir, né, da análise, né, da imagem, né,
e a leitura de texto, né, a relação entre o Estado e a Igreja Católica aí no processo de colonização da América Portuguesa, bem como a resistência indígena, né, que vai acontecer a partir daí. Então vamos voltar para a pintura, vamos tentar entender. Olha, o que é que a gente tem na pintura aí? A pintura, a gente tem, ó, quais são os personagens? A gente tem aqui, ó, os padres, né, que estavam realizando, né, celebrando a missa. Veja, uma cruz bem alta aqui, ó, a cruz, ela é erigida aqui, ó, ou seja, ela é erguida, certo? Aqui, ó, em um local, né, que ficava um pouco mais alto. A gente tem portugueses aqui no centro, mas a gente tem também indígenas, né, observando a imagem. Vejam, né, os indígenas, né, como essa aqui, ó, subindo até num galho de árvore, né, para observando, né, o que estava acontecendo ali, como se estivessem curiosos, né? Porque nada disso acontecia antes da chegada dos portugueses. Então, quando os portugueses chegam, né, que vão colocando ali os seus costumes, né, ali na presença, né, desses povos indígenas, então há muita coisa, né, na verdade tudo para eles ali vai ser novo, né? Então eles vão observar, né? Então a ideia, porém essa imagem aqui, ela tem uma questão interessante. A gente observa que a cruz, certo? Ela está praticamente no centro da imagem. É um pouquinho deslocada, né? Mas ela está praticamente no centro da imagem e em um local mais alto. Porque a ideia era exatamente retratar aí, né, a religião, né, cristã como uma coisa, né, mais importante, né, como, digamos assim, como uma religião, né, que seria superior, certo, às demais, inclusive as religiões, né, ou a religiosidade, né, dos indígenas naquele momento. Então a gente tem essa ideia. Por quê? Porque a imagem, ela é representada a partir da ideologia, né, que era assim incorporada ou que fazia parte, né, ali dos portugueses naquele período. Então, dentro daquela perspectiva, né, que a gente falou em algumas das nossas aulas, né, a gente tem aí uma questão chamada de etnocentrismo, né, quando a gente começa a julgar a cultura do outro, né, a partir da nossa cultura. E a gente trouxe aqui a reflexão, né, de que, na verdade, não existe cultura superior ou inferior umas às outras. Na realidade, a gente fala de culturas diferentes, né? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente avalia a cultura, né, do outro, a religião do outro, a opinião, né, ideológica, né, ou política do outro, certo? A opção, né, sexual do outro. Então a gente tem que avaliar tudo isso, né, porque a gente está se referindo exatamente ao outro, a outra. Então, que são pessoas diferentes de mim e de vocês, que não necessariamente têm que acreditar em tudo aquilo que eu e você acreditamos. Nós somos, né, seres humanos livres para fazer as nossas escolhas e as nossas escolhas, elas devem ser respeitadas, né? Se você não concorda, então você ao menos, e principalmente, né, começa por aí, começa pelo respeito, né? Essa questão do respeito, né, ao diferente é importante, né, professora? Exatamente. E a gente aprende também, Lu, que na argumentação, a gente, para formar a opinião, a gente tem que ter a opinião contrária. Então, é justamente essa a questão do que a gente já viu muito nas aulas de português, que o texto argumentativo, o debate que acontece todos os dias com o colega, com a mãe, com o pai, vai criando a nossa opinião. Mas para criar é preciso o contra-argumento, é preciso a opinião Exatamente. diferente. Dentro de uma perspectiva da filosofia, por exemplo, existia um pensador chamado de Hegel, né? Ele trabalha com a perspectiva do que a gente chama de dialética, né? Então, dentro da dialética hegeliana, ele traz a ideia, né, da tese, antítese e a síntese.
A tese seria um argumento inicial, a antítese um argumento que vai contrapor, né, aquela tese, e do debate entre essas duas ideias, daí, ó, dialética, né, ou seja, né, ou seja, o confronto dessas duas ideias, se geraria o que ele chama de síntese. Então, a síntese seria um argumento final, incorporando ou não ali argumento, né, das duas teorias que estavam em choque ali, em debate, né? E essa antítese, essa síntese, perdão, por sua vez, né, como um movimento dialético ele é constante, ela geraria já uma nova tese para a qual se confrontaria, né, com uma nova antítese, gerando uma nova síntese aí sucessivamente, Por né? isso que a gente diz, Luciano, que nada do que é dito por você não foi dito por alguém. Então você não consegue, né? Também a questão do dialogismo da linguagem. Você não vai dizer nada inédito, né? Dizem que Exatamente. só conseguiu algo inédito Adão e Eva. É, Depois disso, ninguém. Então tudo que você diz alguém já disse para você, alguém já disse para outra pessoa e assim a gente vai criando as no nossas. popular a gente usa uma expressão, né? Nada se cria, tudo se Exato. copia. E tá vendo a ciência provando aí? Exatamente. Então veja, o Vitor Meirelles, o pintor, né? É o autor, né? O pintor daquela obra que a gente viu, né? Ele nasceu na cidade Nossa Senhora do Desterro, na atual Florianópolis, filho de imigrantes portugueses, ainda jovem se mudou para o Rio de Janeiro, né, para estudar na Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, e durante essa viagem de estudos ele realizou, né, elaborou a obra A Primeira Missa no Brasil, e com essa obra, vejam só a importância da obra, ele foi aceito no Salão Oficial de Paris, em 1861. Então, participou, né, dessa exposição no Salão Oficial de Paris e conquista com isso, né, o fato, né, de ter sido o primeiro artista brasileiro a representar o Brasil em uma mostra internacional, né? Então, com a obra A Primeira Missa no Brasil, né, ele se torna o primeiro artista brasileiro a levar uma obra brasileira para uma exposição internacional. Então, no projeto imperial de Dom Pedro II, né, a AIBA, né, do Rio de Janeiro e seus respectivos artistas para participar aí, ó, na produção de imagens que representassem verdadeiros ícones da nação. Porque é o seguinte, né, a partir do governo de Dom Pedro II, né, o que a gente vai ter é o seguinte: todos os países, né, que se conheciam na época, cada um desses países tinha o que se chamaria ali, né, de mito fundador, certo? Ou seja, a história que deu origem ao seu povo, né, ao seu território, né, e os seus heróis, né, respectivos. No caso do Brasil, isso não tinha acontecido, né, porque o Brasil ele foi resultado aí, né, o território brasileiro como se consolidou, termina sendo o resultado de um processo de colonização estrangeira. Então, nesse sentido, faltava ao povo brasileiro, né, principalmente após a independência, né, do 7 de setembro, faltava ali uma identidade nacional, digamos assim, um conjunto, né, de heróis tipicamente brasileiros, né, e a questão dos mitos fundadores, né, e isso teve que ser produzido. E como usar, como produzir isso? Usando artistas, né, para retratarem ali figuras históricas, né, do processo de colonização para cá, dentro de uma perspectiva heróica. Então, por exemplo, a gente vai ter mais na frente, certo, a pintura, né, do Grito de Independência lá pelo Pedro Américo, que mostra o Dom Pedro, né, I no centro, né, do quadro, montado em um cavalo com trajes militares, com a espada levantada, né, representando ali, né, o independência ou morte, né? E hoje estudos mostram, né, que aquilo ali muito provavelmente nem aconteceu, né? Há quem diga que o imperador ele teria tido uma noitada ali, né, um dia antes, né, comido, né, um bocado de coisa lá e aquilo não tinha feito bem, né, para o estômago dele. Ele estava ali meio que com um desarranjo intestinal, então ele não poderia ter dado o grito que ele deu sem que tivesse acontecido ali
pelo menos, né, um acidente de ordem fisiológica, né? Então, nesse sentido, né, muito provavelmente, a essa ideia, né, de que aquilo ali não teria acontecido, né? Então, nesse sentido, os heróis, né, os personagens terminam sendo produzidos, né? E isso é importante, né, para a gente ver, por exemplo, como a literatura, como a pintura, como a escultura, né, como a arte de uma forma geral, a arte e a literatura de uma forma geral, elas podem contribuir para a criação de personagens considerados importantes, né? Então você pode utilizar, né, a arte, né, para produzir esses personagens. Um exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um episódio, né, onde os americanos eles disputaram, né, com os japoneses a ocupação da ilha de Iwo Jima. Então, existe uma foto, né, que ficou bem conhecida, que mostra ali são três soldados, né, ou 4 soldados americanos, né, eles subindo no topo, né, do morro mais alto da ilha e fincando ali uma bandeira dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: nós ocupamos o espaço. Então aquilo ali virou uma foto que se tornou um grande objeto de propaganda, né, para incentivar os estadunidenses, né, os norte-americanos, a lutarem, né, ali durante a guerra, né, e se tornou uma grande peça de propaganda ali, né, para representar ali o heroísmo, né, o nacionalismo norte-americano. E existe até uma estátua, né, que foi erguida, né, em memória a esses soldados, né, que combateram durante a guerra. Então vejam, como uma obra de arte, né, uma fotografia, uma escultura, uma pintura, ela pode contribuir, né, inclusive para condicionar ou para guiar a mentalidade, né, a opinião pública, digamos assim. Mas vejam, Vitor Meirelles se tornou um artista de grande importância, né, para a construção dessa narrativa imagética, né, do mito fundador. Exatamente aquilo que a gente estava falando. E abrindo um parêntese, o que é um mito, né? O que seria um mito fundador, né? A gente, ao longo da história, a gente tem a criação, a formulação, né, pelas diversas civilizações de vários mitos, né? Como, por exemplo, né, aqui para os persas, né, a figura do Hormuz Mazda, né, que seria, né, a divindade do bem, né? Aqui, ó, a Gaia, né, é uma divindade, né, grega, né? Aqui uma divindade iorubá. A loba capitulina, né, que está associada, certo, ao mito fundador, né, da história, né, de Roma, com os irmãos Rômulo e Remo, né, que teriam sido jogados no rio, encontrados, né, e amamentados, né, pela loba capitulina, né? Aqui eu já falei, ó. E aqui ó, Yamandu, que seria, né, um mito, né, também da tradição indígena, né? Aqui ó, eu falei, né, do Hormuz Mazda, né? E lá o Olorum. Então vejam só, mitos fundadores geralmente associados, esses daqui associados à religião ou a origem de um determinado povo. Então a gente tem vários, né, ao longo da história se constituindo. Então o mito é uma história, né, não necessariamente, né, na realidade não verídica, né, que é contada ali como um pano de fundo para tentar justificar ou para tentar explicar algo. Então nesse sentido, quando você tem o mito, né, então o mito ele se transforma ali como uma história, não necessariamente verídica, e alegórica para explicar a origem de determinadas coisas, né? Então a gente vai ver isso sendo construído ao longo da história, né? Com as mais diversas civilizações. Mas voltando à obra, certo? O que é que a gente tem? Ela foi realizada, né, pelo Vitor Meirelles, a representação de um Brasil em vias de colonização, certo? Aborda o tema, né, da colonização de modo acrítico, ou seja, ele aborda, né, observem que existe uma certa passividade, né, dos indígenas que estão ali, observando aquilo ali como se fosse algo legal, né, como se fosse algo
diferente, estão ali de boa, né? Ali subindo, cada um procurando seu espacinho para ver aquilo que estava acontecendo. Então, aí, ó, e isso entra, por exemplo, em contradição com a violência que será empreendida depois pelos colonizadores portugueses, né? Aí vejam, então, a cruz, ó, erguida, né, como eu já falei, no local mais alto, né, e quase no centro, representa aí ó, a ideia de superioridade da fé cristã católica romana e representa ainda a ideia de uma cultura religiosa eurocêntrica ser imposta, né, aos povos indígenas. Então, vejam, quando a gente tem essas obras de arte, elas não representam o que representam de forma, assim, despretensiosa, né? Então, aí, tudo quando o pintor ele faz uma obra dessa, tudo ali tem uma função. Então, no caso aqui, como a gente mostrou, né, a questão da cruz, né, é exatamente aquela ideia, né, de mostrar a superioridade da fé cristã católica romana, né, dos portugueses, né, e também espanhóis, né, que vão chegar em outros territórios na América, mas aí, ó, sendo trazida para cá, e o que a gente vai ver depois, durante o processo de colonização, é exatamente, né, que grande parte desses indígenas foram levados para as chamadas missões, né, os povoados, as missões, para serem ali catequizados, né, ou seja, hoje a gente escuta muito, né, uma palavra, né, chamada de doutrinação, não é isso, Carlinha? Não Então a é? gente escuta muito essa A palavra, não, doutrinação. fulano e tal está doutrinando os alunos, aquela coisa toda. Não, mas a doutrinação ela vai muito mais nesse sentido, né, de que você vai tirar, você vai extrair dali daquela pessoa, né, as opiniões, a religião, o pensamento político dela e vai impor, seja por meio da força, né, ou por meio da educação. A educação pode exercer esse papel também. A sua ideologia, né, o seu ponto de vista, né, vai fazer impor a sua ideologia sobre aquela pessoa, né, ou sobre aquele grupo, né. Então, nesse sentido, a gente, quando observa o processo de colonização brasileiro, né, a gente vê uma imposição cultural do colonizador português, né, sobre esses povos originários, né. E detalhe, né, não só por meio da educação que foi uma obra, né, empreendida, né, ficou a cargo, né, dos chamados padres jesuítas que chegaram com os portugueses, mas também quando esse pessoal se negava, né, por meio da base da força. O resultado foram conflitos, né, que levaram ao extermínio de uma grande quantidade, né, de povos originários que existiam aqui no Brasil. A gente vê, ó, a gente mostrou aí, ó, a parte da pintura aqui, né, os indígenas assistindo à missa como se estivessem admirados, né, ali com o rito, né, achando diferente ali, eita, aquele negócio ali, vamos ver o que é que está rolando ali, o que é que está acontecendo, aí fica ali de boa, assistindo, né, como se estivesse, né, ali admirado com o que estava acontecendo. Então, existe uma finalidade nisso, né, a finalidade é apresentá-los, né, como indivíduos dóceis que receberam de bom grado a nova fé, mas não foi assim, certo? O processo colonizador, ele foi um processo muito violento, violento no sentido da violência física mesmo, e violento no sentido da imposição cultural de outro povo sobre um povo que já existia aqui. Então, nesse sentido, a imagem, né, mostra que os indígenas aceitaram, né, uma nova condição religiosa, tentando ocultar que os mesmos foram cruelmente mortos e massacrados por suas crenças ou por não aceitarem, né, a religião europeia, né. Ao longo da história da humanidade, a gente vai ver, né, essa ideia, né, de um colonizador e um colonizado, né, de um dominador e um dominado, né, e a gente vai ter territórios onde não se abrem espaço, né, por exemplo, para um pensamento diferente, né, para um pensamento divergente. Geralmente, nesses locais onde isso acontece, o que é que a gente tem? A gente tem o estabelecimento de regimes que são chamados de totalitários ou ditatoriais, né?
Então, a gente tem alguns territórios, por exemplo, onde minorias pertencentes a uma religião, digamos, né, minoritária, né, ficou meio redundante, né, minorias, né, minoritária, né, Tudo mas, bem. mas vocês entenderem. Então, a gente tem Se a grupos. comunicação foi estabelecida, tá tudo Isso. certo, Lu. Então a gente tem grupos minoritários, né, que professam uma fé que não é majoritária naquele local e que são perseguidos ou oprimidos, né, por representantes, né, daquela religião majoritária, né? Então, da mesma forma que os portugueses impuseram a fé cristã, né, europeia, né, na época, né, no caso de Portugal, cristã católica romana, porque já havia ocorrido, né, a partir de 1517, ocorre a Reforma Protestante, que vocês, alunas do sexto ano, vão estudar no próximo ano, no sétimo ano. A gente vai trabalhar isso com vocês no próximo ano. Então, essa Reforma Protestante ela vai gerar uma divisão ali entre a cristandade que existia, gerando o que a gente conhece hoje como igrejas protestantes, né? E que em alguns locais as pessoas preferem chamar de igrejas evangélicas, né? Mas veja, o que fica para a gente? Esse processo de imposição cultural, né, imposição religiosa, não foi um processo tão dócil, né, como a imagem tenta mostrar. Foi uma imposição à base da força, né, à base, né, da doutrinação, digamos assim, por meio da educação, né, educação jesuítica, e isso gerou conflitos, né, muito sangrentos, né, onde, infelizmente, quem saiu mais prejudicado nesse processo foram os povos originários que aqui existiam. Então, gente, na próxima aula a gente vai continuar trabalhando essa temática, né? Então, eu agradeço a Midian, aqui a dizer, a participação de Midian, agradeço a Midian aqui, valeu Midian, agradeço a Carlinha, valeu Eu que Carlinha. agradeço. Obrigada a você que está aqui com a gente e até a próxima. E é isso aí, beijo para vocês, tchau, tchau, até a próxima aula.